termo de consentimento livre e esclarecido. Não é novidade que uma ação judicial pode prejudicar a sua carreira, colocar em questionamento a sua capacidade, reputação e honra. Porém, é possível evitar litígios judiciais com a aplicação de ferramentas de gerenciamento de risco. E é pensando nisso que eu preparei essa aula para te explicar os fundamentos jurídicos e te ensinar na prática como deve ser elaborado um termo de consentimento juridicamente seguro. Então vamos lá! O primeiro passo ao elaborar um termo de consentimento é a qualificação das partes. Aqui você vai qualificar o nome do profissional médico contratado e o nome do paciente, que é o contratante nesse caso. Ao qualificar o profissional médico, coloque a sua especialidade, RQE e o CRM. O segundo passo ao elaborar o termo de consentimento é explicar para o paciente o objeto daquilo que ele está contratando. Ou seja, no caso do nosso modelo aqui, nós estamos utilizando um termo de consentimento de lipoaspiração. Então, você vai explicar todo esse procedimento, os objetivos de realizar um procedimento de lipoaspiração. Por exemplo, a retirada parcial de depósito de gordura. Também deve ficar muito claro para esse paciente que o objetivo não é emagrecimento. E para quem é indicado esse procedimento? Deixe claro para o paciente que o procedimento de lipoaspiração é indicado para aqueles pacientes que têm ali excessos de gordura em parte do corpo, como abdômen, flancos, costas, e também reforce para que ele entenda que não é um procedimento de emagrecimento. Explique também como a cirurgia é feita. Diga a ele que esse procedimento é feito através de uma cânula, um dispositivo de sucção, e demonstre isso para que o paciente fique muito bem esclarecido sobre todo o processo de como é realizada essa cirurgia. Além disso, no caso de utilização dessa gordura para outras áreas, deixe bem claro que primeiro ela passará por um processo de purificação e somente depois é reaplicada. Além disso, ela obedece à resolução 1711 do Conselho Federal de Medicina, quanto à quantidade que vai ser enxertada ali no paciente. Bom, outro ponto muito importante é colocar o tempo de duração da cirurgia. Já deixe no seu termo de consentimento e também esclareça para esse paciente desde a consulta quanto tempo é previsível ali a cirurgia. 2, 3, 4 horas. Isso vai fazer com que esse paciente fique menos incomodado ou até apreensivo caso ali ele entenda que está passando do horário do procedimento. E quanto tempo leva para realizar essa cirurgia? Aqui é um ponto muito importante para não deixar nem o paciente e nem os familiares preocupados com a demora da cirurgia. O que vemos é a falta de informação nesse sentido. E aí o acompanhante que fica ali esperando o seu ente fica preocupado com qual momento vai terminar. Então já especifique isso no termo de consentimento e também durante a consulta, para que ali o paciente, seu acompanhante, já esteja ciente do tempo que vai transcorrer essa cirurgia e caso tenha ali uma necessidade de um pós-operatório imediato mais prolongado, que esse paciente já também tenha ciência disso. Outra pergunta muito frequente e que deve estar contido ali dentro do termo de consentimento é a necessidade de realizar ou não anestesia. Muito importante demonstrar e dizer ao paciente, colocar ali qual é o tipo de anestesia que vai ser escolhida para o procedimento e também quanto tempo, essa anestesia vai demorar para passar os seus efeitos. E sobre a alta médica? Muito importante que esse paciente já tenha ciência da alta médica. O paciente geralmente ele vai ficar ali 2, 3 dias, a depender do seu caso específico. Então coloque isso no termo de consentimento para que ele saiba exatamente os dias de internação, isso no transcorrer de uma cirurgia normal. Nós sabemos que alguns pacientes podem responder de uma forma diferente, a depender do seu organismo, e aí esse paciente ele tem que estar ciente disso. Inclusive, se essa internação está já dentro do seu plano de orçamento para esse paciente, é muito importante
que ele saiba que se houver necessidade de uma internação maior, que ele deverá arcar com os custos dessa internação. E quanto tempo leva a recuperação da cirurgia? Bom, a recuperação da cirurgia deve estar expresso para que esse paciente saiba quantos dias ele vai demorar para retornar ao trabalho, por exemplo, e é importante dizer a ele, novamente, sobre a possibilidade de demorar um pouco mais, a depender do organismo dele. O que acontece na prática é que muitos pacientes judicializam o profissional por exemplo, lucros cessantes, porque ele não retornou de repente dentro do período que ele imaginava que retornaria, e aí ele entende ali como que houve um erro médico e, portanto, por esse motivo ele não está retornando no período que ele preveu. Então, deixe muito claro para o paciente o período que ele vai ficar sob os cuidados médicos e o período que ele pode receber alta. Lembrando que é importante que esteja expresso a necessidade, em caso de uma resposta não normal do organismo, que esse paciente fique um período maior, porque nesses casos o médico vai se eximir de pagar uma indenização ali pelo período que o paciente ficou afastado do trabalho, por exemplo. Bom, é possível que a cirurgia não tenha o efeito esperado? Aqui, pessoal, é muito importante que vocês coloquem expresso que a fisiologia do paciente vai dizer o resultado final. O Conselho Federal de Medicina entende que a obrigação do profissional médico é de meio e não de resultado. Porém, a jurisprudência tem entendido que a obrigação do cirurgião plástico é sim de resultado. Dessa forma, sabendo que você pode ter aí um problema judiciário onde você responda como obrigação de resultado, é importante deixar muito claro para o paciente que cada organismo vai responder ao procedimento de uma forma. O que acontece hoje é que a publicidade indevida tem trazido pacientes cada vez mais iludidos com o que vem na mídia e querendo resultados específicos. E sabemos que estamos lidando com o corpo humano e cada um vai responder de uma forma. Pode ser necessário realizar um refinamento? Bom, essa é uma pergunta constante entre os pacientes. E existe sim a possibilidade de que seja necessária uma nova cirurgia ou um procedimento complementar. A atenção aqui deve se dar ao fato de estar muito expresso e de forma clara para o paciente que, caso necessário o refinamento, os custos extras deverão ser custeados por ele. Outra pergunta muito importante e talvez um esclarecimento que deve ser colocado é se existe um tratamento alternativo para cirurgia de lipoescultura, por exemplo. E existe sim. Nós sabemos que existe a criolipólise, por exemplo, mas deve ficar claro para o paciente que os efeitos obtidos não serão os mesmos da cirurgia. Assim, o paciente vai entender que ele pode buscar outras formas de tratamento que não a cirurgia em si. E quais são os cuidados que o paciente precisa adotar para auxiliar ali os efeitos da cirurgia? Deixe muito claro, já expresso em seu termo de consentimento. Por exemplo, paciente que ele não deve engordar, ele deve praticar exercício físico, uma boa alimentação, tudo isso vai prolongar os efeitos dessa cirurgia. Outro esclarecimento que se faz necessário é a contraindicação. Para quem esse procedimento é contraindicado? Por exemplo, aquela paciente grávida ou lactante, paciente com inflamações, paciente portadores de doenças musculares ou cardíacas, pacientes com diabetes, entre outras patologias. Existe algum hábito pessoal que possa interferir na cirurgia? E a resposta é sim. Nós sabemos que pessoas que utilizam cigarro, uso de tóxicos, drogas e álcools, apesar de não ser fator impeditivo para a realização da cirurgia, aumenta o risco de complicações e influenciam no objetivo almejado. Então é importante que o seu termo de consentimento tenha esse campo onde o paciente vai declarar se faz o uso ou não dessas substâncias. E quais são os efeitos colaterais normal após o procedimento cirúrgico?
É muito importante esse esclarecimento. O paciente ele fica muito receoso. Então, ele já sabendo qual é o processo após a cirurgia, ele vai ali entender que aquilo ali é normal e o que não é normal. Sendo algo atípico, que ele vai procurar o profissional para corrigir. Mas, entre os sintomas, coloque ali os sintomas que pode ocorrer, né, após o procedimento, como dor, inchaço, inflamação, vermelhidão, acúmulo de líquido, extravasamento de líquido, formação de pequenos nódulos. Eleja aí também a forma como esse paciente vai se comunicar caso ocorra esses sintomas. Podem ocorrer ainda riscos e complicações externos ao procedimento cirúrgico? Efeitos colaterais, riscos e qualquer outro tipo de complicação? Bom, nós sabemos que sim. E isso deve estar expresso dentro do seu documento, para que o paciente entenda quais são os efeitos colaterais que podem ocorrer e também que, havendo esse tipo de situação, se vai haver custos extras ao procedimento, ao valor contratado, para que o profissional médico intervenha nesse caso. E o que é recomendado para fazer antes da cirurgia? Aqui, o paciente não pode ter nenhuma dúvida. Esclareça a ele sobre os procedimentos anteriores, as providências que ele deve tomar antes de fazer o procedimento. Por exemplo, realizar os exames solicitados pelo médico para determinar o seu real estado de saúde e tratar qualquer alteração existente, se for o caso. Estar acompanhado no dia da cirurgia, seguir rigorosamente as instruções dadas para a internação, principalmente no que se refere ao jejum, não ingerir bebidas alcoólicas, informar o profissional médico sobre o uso de qualquer medicamento ou uso contínuo, por exemplo. Enfim, aqui você vai colocar todas as especificidades do seu procedimento cirúrgico. E o que é recomendado fazer depois da cirurgia? Bom, o paciente ele deve seguir rigorosamente toda a prescrição médica. Não ingerir qualquer medicamento sem orientação médica, manter repouso absoluto, sem realizar esforço e atividade de impacto, inclusive atividades físicas de qualquer modo. Enfim, aqui você vai colocar a realidade do seu procedimento. Por isso, é muito importante que o profissional médico especifique aquilo que o paciente deve seguir, a prescrição que o paciente deve seguir e orientá-lo quanto a isso, não só aqui no termo de consentimento, mas durante todo o processo informacional. Quando será dado alta? A alta, ela é concedida depois de realizado eventuais retornos. E aqui, uma atenção muito especial. O profissional deve colocar dentro do seu termo de consentimento a quantidade e a frequência dos retornos e demonstrar a esse paciente, desde lá do início do processo de consentimento, desde as consultas, a necessidade imprescindível de retornar e o profissional médico acompanhar esse paciente. Por que eu digo que é importante que seja expresso isso e esse paciente esteja ciente? É muito comum que os pacientes venham de outras cidades, de outras localidades, consultar e passar procedimento cirúrgico com o cirurgião plástico. E nesses casos, muitos pacientes abandonam o tratamento. Então, é importante que esteja de forma expressa isso em seu documento para evitar aí uma possível indenização. Quando o paciente não volta, não vem aos retornos, ele assume a responsabilidade e há aí a quebra do nexo causal entre a conduta do médico e um resultado lesivo, por exemplo. Será necessário registro fotográfico? Bom, aqui novamente a situação de o profissional médico não assumir a obrigação de resultado. É muito importante que o profissional médico faça sim os registros do tratamento, até para seguir ali o plano de tratamento executado e a coleta de dados científicos da técnica utilizada pelo profissional. Esse paciente, ele deve autorizar, por exemplo, o uso de imagens para fins de trabalho científico, congressos, revistas. Então, essa assinatura, ela deve ser colhida e esse paciente está ciente do que será feito. No caso dele não concordar com a utilização da sua imagem, ele assina ou especifique, que ele não aceitou o uso da imagem, coloque isso no seu banco de dados. Essas imagens deverá constar ali no banco de imagens para uma eventual ação aí, uma judicialização por erro médico, o profissional demonstrar
que houve sim melhoramento no caso. Então, faça o antes e depois como forma de se precaver aí de uma indenização. Por último, a declaração do paciente. Colhe a assinatura do paciente, pergunte a ele se ele tem alguma dúvida, se necessário, peça para que ele leia novamente e, não havendo dúvidas, colhe a assinatura do paciente e testemunhas. Bom, pessoal, aqui eu expliquei para vocês o termo de consentimento livre e esclarecido. Lembrando que um termo de consentimento, para ser seguro, ele deve ser feito a 4 mãos. Ou seja, somente o profissional médico, o cirurgião, sabe as especificidades do seu caso. Por isso, eu sempre digo, um termo de consentimento juridicamente seguro se faz a 4 mãos, entendendo a sua realidade.